Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Segunda-feira, estamos na 23ª semana do Tempo Comum, Semana da Pátria. Vamos rezar pelo nosso país. Precisamos rezar muito pelo nosso Brasil. Aproveitemos para intensificar as nossas orações durante essa semana por tempos melhores para o nosso país. A bênção de hoje, a bênção das mãos. Por que a bênção das mãos, Padre? Já já você vai entender no Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: "Eu vos pergunto, é permitido fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus cura um homem que tinha a mão seca. Era um dia de sábado, o dia de guarda, o dia de descanso para os judeus. Jesus estava na sinagoga ensinando e aquele homem estava lá, no seu cantinho, totalmente à margem, despercebido aos olhos das pessoas, mas ele não passou despercebido aos olhos de Jesus. Os fariseus estavam de olho em Jesus para poder acusá-lo de violar o sábado fazendo curas, mas Jesus não se intimidou. Olhou para aquele homem e o chamou, aquele homem da mão seca. Mandou o homem estender a mão direita, e quando ele o fez, a mão ficou curada. Hoje eu queria meditar duas coisas desse evangelho com você. Primeiro, o que essa mão seca representa? Na verdade, esse homem da mão seca pode ser cada um de nós. A mão tem um simbolismo muito grande. Com as mãos nós podemos fazer as coisas, trabalhar, produzir. Quantas coisas o ser humano usa as mãos para gerar e agregar algum bem, para produzir algo, para agregar ao mundo. A mão representa a nossa capacidade de agir, mas também de ajudar, de abraçar, de acariciar, de se estender a quem precisa. Em última instância, a mão representa a nossa capacidade de amar em gestos concretos. Essa mão seca, atrofiada, representa muitas vezes o ser humano que vai se tornando incapaz de fazer o bem, de produzir algo de bom, de amar através do seu trabalhar, do seu labor, do seu agir. Jesus é aquele que tem o poder de restaurar o homem do pecado, das suas limitações, das suas incapacidades, do desamor, do egoísmo e tudo mais que essa mão seca hoje possa representar. Por isso hoje eu te pergunto, o que essa mão seca representa na tua vida? Hoje nós podemos olhar para as nossas mãos, fazer esse movimento de olhar mesmo para as suas mãos e você se perguntar: o que as minhas mãos têm deixado de fazer para que o mundo seja melhor? Para minha família, para minha comunidade ser melhor?
Será que muitas vezes, sem perceber, também nós não vamos deixando a nossa mão atrofiar? Ou seja, quando não estamos mais conseguindo produzir coisas boas, ou pior, quando a nossa mão está fazendo o mal, a maldade, prejudicando as pessoas, machucando quem não merece. Hoje na sua oração, eu te convido, apresente as tuas mãos a Jesus. Peça a Ele a graça de abençoar as tuas mãos, de curar as tuas mãos, de tudo aquilo que hoje possa representar esse atrofiamento na sua capacidade de amar, na sua capacidade de ajudar, na sua capacidade de servir. Mas aqui vem a segunda parte da reflexão. A pedagogia de Jesus para curar aquele homem da mão ressequida. Veja, Jesus não foi até aquele homem e fez todo o trabalho, digamos assim. Não. Jesus não foi lá e tchum, te cura, amém. Não, Jesus poderia, mas Jesus pediu 3 coisas para aquele homem. Levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Ou seja, 3 movimentos. Levanta-te, ou seja, aquele homem teve que fazer um esforço de sair do seu canto, do seu comodismo, do seu mundinho. Ele teve que se levantar de tudo aquilo que era prostração. Segundo movimento, vem para o meio, ou seja, caminha, dá os passos. Você precisa dar os passos, caminhar. Não adianta ficar parado, paralisado na sua dor, no seu sofrimento. E por último, Jesus mandou ele estender a mão, ou seja, mostre o seu problema, apresente a minha situação, exponha a sua dor, a sua limitação. Veja, esse processo dessa cura exigiu que o homem se esforçasse, que ele fizesse a sua parte. Quantas pessoas até querem uma cura, até precisam ser curadas, mas quer que Deus faz tudo sozinho. Não é capaz de se levantar, não é capaz de caminhar, não é capaz de ir ao encontro de Jesus e não é capaz de apresentar e confiar que Ele é capaz. Portanto, levantar, caminhar com Jesus, apresentar a Jesus aquilo que você precisa para ser alguém melhor. Vamos rezar hoje pedindo a Deus esta bênção, a bênção das nossas mãos. Nossas mãos muitas vezes secas, atrofiadas na nossa capacidade de amar, de servir e de fazer o bem. Reze junto comigo. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos em oração na Tua presença, diante deste Evangelho, Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos como aquele homem que precisava, mas que teve que se levantar, caminhar e mostrar diante de Ti o seu problema. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Te apresento as minhas mãos. Te apresento, Senhor, muitas vezes as limitações que trago comigo, na minha capacidade de amar, de fazer o bem, de utilizar as minhas mãos para gerar vida na vida das pessoas. Cura, Senhor, o egoísmo. Cura, Senhor, do individualismo. Cura, Senhor, o desamor. Cura, Senhor, da agressividade. Cura, Senhor, as mãos quando elas muitas vezes têm sido instrumento para os vícios na minha vida. Toca, Senhor. Eu estendo diante de Ti, do Teu poder libertador, curador, as minhas mãos. E como sacerdote, eu estendo sobre você as minhas mãos. Invoco sobre você esta bênção de Deus para as Tuas mãos e para todo o Teu ser, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Que bom, começando bem a nossa semana. Eu fico por aqui, que você fique no colo da mãe. E amanhã a gente se encontra novamente para a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós,
que recorremos a vós. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se